Bora, vai começar. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil e agora para a Rede Brasil de Televisão. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova que tem a melhor linguiça para o seu churrasco. Temperada, suculenta, gostosa e a melhor do Brasil. Com a gente no programa tem café sossego, puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão. É um café especial, é arábica, não tem conservante. É um café pra lá de bom, em Café Sossego. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida. 3526-6166. Hospital Evangélico de Cachoeiro trabalha sempre pela valorização da vida. O nosso convidado de hoje é assim, de direita declarado. De direita declarado. Está participando desse movimento e vai ter um... Aliás, dois grandes movimentos estão sendo preparados para o dia 7. Deve acontecer em vários pontos do país, mas em Brasília e principalmente em São Paulo, na Paulista, está sendo preparado, porque tem caravanas, inclusive, indo daqui do Espírito Santo para São Paulo. Tem uma movimentação. Nós vamos entrar nessa linha, porque hoje você pega os jornais, já se fala o seguinte: olha, é o golpe que está sendo anunciado, o golpe com data marcada antecipadamente. Seria isso? Quem é o nosso convidado de hoje? É o Wellington Calegari. O Wellington está aqui para conversar com a gente, para falar disso, para falar da direita, por que dessa posição tomada publicamente, faz live, ele assume isso de peito aberto, essa posição política dele. E nem todo mundo faz essa declaração. O cidadão é de esquerda, não, eu sou o Brasil, né? Outro é de direita, fala, não, eu sou pelo país, eu não sou de direita nem esquerda. O Wellington é declarado, peito aberto, e está aqui para conversar com a gente. Wellington, tudo bem? Prazer. Tudo ótimo, Barraro. Prazer receber você aqui no programa. Prazer todo meu, um abraço, um bom dia para todos os ouvintes, né? Um abraço para todo o Espírito Santo, para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Isso aí é o prazer. Essa posição de direita declarado que você tem, foi sempre assim? Não, o que acontece? Você é professor de História, filosofia e geografia, né? Sim. Sou formado em História, mas atuo como professor de filosofia e geografia. Sim. Eu comecei, como todo mundo, né, tateando, ainda muito cedo, o Parraro. Eu lia, né, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de investigar as coisas por minha conta, desde moleque, lendo uma revista aqui, lendo um livro ali. E o que acontece? Eu já tive meu momento comunista, eu tive meu momento, muito breve, mas tive. Sim. Com meus 12, 13, 14 anos, aquela história, né? Quem nunca foi comunista nunca teve coração, né? Então eu tive isso muito, muito breve na minha vida. Depois eu fui progressista, liberal. E o que acontece? Eu li muito a literatura marxista. Às vezes o pessoal pensa que mas vai ler Marx. Pô, Você se identificava lá com o PC do B, PCB? Nunca me identifiquei com os partidos, mas eu me identificava com o Karl Marx. Eu li a literatura do Karl Marx, eu li os livros dele, as obras de Lenin, Che Guevara, a biografia desses caras todos. Assim, mas eu nunca fui comunista, mas eu conhecia as obras deles. Sim. Até que teve um momento da minha vida em que eu entendi que eles estavam errados, eles estavam equivocados nas posições deles. Isso ainda na minha adolescência. Sim. Mas conservador, e mais do que... E aqui eu quero botar até um adendo, mais do que direita, eu sou conservador. Porque a direita ela é um campo amplo. Dentro da direita você tem os liberais, por exemplo. Sim. E eu me considero, acima de tudo, um conservador. Essa conversão efetiva ao conservadorismo se deu em 2010. Foi em 2010, há cerca de 11 anos, portanto, que eu me vi definitivamente como um conservador. Por conta de algum acontecimento? Sim, uma série de acontecimentos. Em 2010 nós estávamos tendo eleição presidencial. Nós temos dois fatores, na minha vida pessoal e outro na vida nacional. Pessoalmente, eu estava passando por um processo de conversão espiritual. Eu fui ateu, Parraro, durante um tempo na minha vida. Eu não acreditava em Deus, ateu é à toa, né? Como algumas pessoas. Eu passei por isso. Eu passei pelo deserto, né? Eu reneguei durante muito tempo essa verdade. Quando você não acreditava em Deus, você acreditava em quê? Eu acreditava
Você acreditava que Deus é o quê? O vento, a água? Eu acreditava no nada. Eu acreditava no ser humano. Eu acreditava que morria e acabava? Isso aí. Entendi. Então era um nada, era um niilista. Tá. Né? E isso me levou apenas a um lugar, o nada mesmo, o vazio moral absoluto e a vários problemas pessoais, inclusive. Então, quando chegou numa encruzilhada, a partir de 2008, eu tive um processo de conversão. E esse processo me levou... Ainda no campo religioso. Ainda no campo espiritual. Ainda não tinha atingido a parte política. E esse processo espiritual me levou a Cristo. Sou católico, né? Me converti à igreja católica. Ah, mas você não foi criado na igreja? Foi criado como muitos. Era criado na igreja, mas não participava. Tanto é que eu só fui fazer a primeira comunhão com 26 anos. Né? Eu fui fazer a primeira comunhão. E aí, ao me encontrar com Cristo, eu vi que aquilo não tinha como não ter consequência na minha vida política. Então, eu comecei a rejeitar certas ideologias. A questão toda para mim foi isso. Eu comecei a ver que as ideologias são um problema. Que as ideologias são sempre uma visão parcial da realidade. Toda ideologia tem uma receitinha de bolo para resolver os problemas da humanidade. E não resolve. A gente sabe que os problemas da humanidade só Cristo vai resolver. Ah, mas então a gente tem que se cruzar os braços? Não. Mas posso falar? Vou te cortar. Fica à vontade. Mas isso que você acredita e defende não está no campo ideológico? Não, não está. Não? Está no campo dos valores. Está no campo dos valores. Existe uma diferença fundamental entre valores e ideologia. Os valores são algo que tem valor real, concreto. O que tem valor real, concreto? Família, Deus, pátria, porque são coisas reais. Então, minha família existe, sua família existe, o Brasil existe. Então, nós conservadores acreditamos em valores, o bem existe, fazer o bem existe. Agora, a ideologia não são valores, a ideologia são projetos utópicos. Então, por exemplo, vamos acabar com a fome no mundo. Você não vai acabar com a fome do mundo, não com o estalar de dedos. Acaba com a fome do seu vizinho. Vai lá no seu vizinho, lá do lado da sua casa, leva um prato de comida para ele, aí você acaba com a fome dele. Entendeu? Alguém dentro da própria família? Isso aí ajuda. Isso aí. Arruma o seu quarto. Arruma o seu quarto. Antes de você querer consertar o mundo, arruma o seu quarto, deixa de dar trabalho para sua mãe. Então a ideologia te faz um salvador do mundo com a vida desarrumada. O conservador não. Ele sabe que o mundo é um lugar imperfeito. Ele sabe que ele não tem a receita de bolo, mas sabe que ele tem que lutar. Primeiro, para cuidar da própria vida. Como dizia Sócrates, conheça a ti mesmo. Segundo, para tentar dar uma contribuição para a comunidade, para o bem comum. Mas ele sabe que se ele achar que ele vai, vamos salvar o mundo, ele vai arrebentar com o mundo. Todos os ditadores, os piores ditadores da humanidade, eram ideólogos, pessoas que acreditavam que iam salvar a humanidade assim, no estalar de dedo com um projeto utópico. Já quem defende valores, não. Quem defende valores, defende, vamos salvar meu irmão, vamos salvar meu amigo, vamos salvar minha mãe, meu pai, eu, você, enfim. Essa é a diferença. Ok, aí você fala de família e tal. Quando entra nessa questão aí, né? Porque é um campo, esse campo do conservadorismo, não adianta que ele remete para a grande massa, que é da direita, extrema-direita, não é isso? Isso remete aí. para isso. Remete. Aí quando se fala de família, há uma outra camada que acredita que, bem, então a família perfeita não pode ter gay, não pode ter... Entendeu? As pessoas pensam isso. Não é isso? E como é que é isso? Não, então, vamos lá. Isso é muito importante. Isso aí é até bom a gente tirar os estereótipos, né? Porque existem os estereótipos de ambos os lados. Às vezes nós conservadores somos pintados como fariseus, puritanos. Pô, mas vocês querem uma família perfeita? Vocês querem uma família, vocês querem matar os gays? Que isso de forma alguma. Nenhuma família é perfeita. Vai ter perfeição é só quando Jesus voltar. Isso eu acredito como cristão. É claro que existem problemas em todas as famílias. Não, mas uma família, por exemplo, que tem um gay, ela não é perfeita? Não é. Não? Mas até uma família que não tenha gay também não é perfeita. Tá. Entendeu? Uma família que só tenha héteros também não vai ser perfeita. Não existe Você família tá falando perfeita. da imperfeição da família. Isso, Tá. Existem vários graus de imperfeição. O que eu quero dizer é o seguinte: existem coisas que nós não queremos, nós sonhar. Ninguém sonha para a própria família e nem para a família do outro. E quando acontece, a gente vai jogar pedra? De forma alguma. Temos que acolher. Sim. Temos que acolher, amar aquele que tem aquela situação. Agora, devemos incentivar? Não. Nós, conservadores, achamos que não devemos incentivar. Então, a questão do homossexualismo é uma questão complexa. O que seria incentivar o cidadão a ser gay? O que seria incentivar o cidadão a ser... A ideologia de gênero, por exemplo. O que é a ideologia de gênero?
A ideologia de gênero é um projeto perverso que desconstrói a noção de homem e mulher. Ela diz que não existe homem e mulher. Olha só como é que é a perversidade do negócio. É você dizer para uma criança que está em formação, cheio de probleminha na cabeça, probleminha não, questões naturais que eu e você passamos quando nós estávamos em formação. É você dizer para essa criança que, olha, não existe homem e mulher, menino e menina. O que existe é uma construção social. Você vai se escolher, opa, essa é uma idade que ela precisa de parâmetros. Ela precisa saber, existe homem e mulher. E o gay não é uma negação do papel do homem e da mulher. O cara ser gay não deixa de ser homem. Clodovil Hernandes é um exemplo disso. Ele se achava muito homem. Tem vários amigos gays que se consideram até mais homem e são mais homem do que muito hétero. Sim. Então essa é a questão. Primeiro ponto. Quando eu digo que o homem e mulher não é uma coisa permanente, estável, natural, mas é uma construção social, eu estou incentivando mais do que não só o homossexualismo, eu estou incentivando problemas mentais, emocionais em larga escala. Então você tem questões, por exemplo, a questão do trânsito da disforia de gênero. Eu tenho amigos que são psicólogos e eu mesmo estudo bastante essa questão. Existe uma questão chamada disforia de gênero. O que é isso? A disforia de gênero é o quê? É o jovem, é o ser humano que não se enxerga dentro da sua sexualidade. Então o cara, ele é menino, mas realmente ele não se enxerga menino. Isso existe. Isso é um problema. Tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. Mas como que a gente enfrenta esse problema? Enfiando o pé nas costas desse menino e jogando isso não está na orientação sexual, não? Não, isso é um... Se ele se enxerga menino... Isso é uma confusão. Ele se enxerga menina porque ele é gay. Ele, não, mas veja bem. É uma questão de... É só uma pergunta. Não, fica à vontade. É uma questão de orientação sexual, não? Veja bem. Uma coisa é... E aí quando a gente defende, fala assim, pai, peraí, você está errado, sua orientação sexual está errada, você tem que ser hétero. Então, uma coisa é você deixar as coisas fluírem. Deixar fluir, sem repressão. A pessoa vai viver a vida dela e fazer suas escolhas, como sempre foi desde que o mundo é mundo. Você vai fazer suas escolhas. Outra coisa é você pegar a disforia de gênero, por exemplo, é um distúrbio. É um problema que a pessoa tem que ela não se reconhece na sexualidade. Ela tem um problema de identidade. Ela tem uma questão de identidade em que ela não se reconhece dentro do padrão sexual dela, dentro da sexualidade que a natureza lhe deu. Da mesma forma, eu comparo com a anorexia. O que é a anorexia? É uma pessoa magra, mas que se considera gorda. Ela é magra, mas ela olha para o espelho e ela está sempre gorda. O que ela faz? Dietas cada vez mais violentas, ela se destrói. Então, o que a gente pega uma pessoa anorexa? A gente fala, não, realmente, você está gorda. Não, mas ela não está gorda, ela tá morrendo, ela está emagrecendo. A disforia de gênero é a mesma coisa. Você não tem que chegar para um menino que se considera menina e falar, não, você é uma menina. Não, meu filho, veja bem. Você precisa se encontrar, você tem uma questão de identidade sexual que precisa ser resolvida. E repare... Menino você é. Você é menino. Ah, mas eu sinto atração por meninas. A atração não é a sua sexualidade. Atração sexual, a gente tem que também separar as coisas, porque virou uma bagunça isso. Atração sexual não é o mesmo que identidade sexual. Por quê? Aquilo pelo qual você sente atração sexual é uma questão de fórum íntimo que envolve N coisas. Mas, repito, ser homossexual não é o mesmo que você se considerar de um outro sexo. Essa é que é a questão, a bagunça geral. Então, nós conservadores achamos que essas questões são muito profundas e não devem ser tratadas fora do âmbito da família. Quando você joga isso numa escola, você cria uma confusão muito grande. Você cria um problema muito grande. Eu vou puxar o intervalo comercial e vou deixar uma pergunta para você responder. Fique à vontade. Porque nós estamos tratando de um assunto aqui que é, assim... Feroz. Feroz, muito delicado, que você está trazendo aqui, é muito delicado. E isso cabe no campo político, cabe trazer isso para a política, cabe, sabe, do ministro da Educação cuidar disso, do ministro da Saúde cuidar disso, do presidente da República cuidar disso. Vamos lá. Nós vamos falar disso depois do intervalo comercial, já. À vontade. Seguindo aqui com o nosso programa, conversando com o Wellington Calegari, falando hoje do conservadorismo. Ele é um conservador, abri aqui falando de direita, porque tá ligada dessa maneira que as pessoas enxergam, veem isso aqui. Mas é bom a gente se aprofundar um pouco
no tema, no assunto, até pra gente compreender melhor. Sempre no oferecimento de Cofrio, sabor à tua prova, de Hospital Evangélico de Castilho, trabalhando pela valorização da vida. Com a gente no programa tem café sossego puro das montanhas do Espírito Santo. Bem, nós entramos aqui, você trouxe aqui, se aprofundou num tema, né, que é uma coisa assim, que é difícil pra gente falar disso, principalmente nós estamos falando do outro. Então é muito difícil. Aí a pergunta que ficou é o seguinte, só que isso vem para o campo político debate, e o campo político interfere nesse assunto, que a pergunta foi, mas cabe isso? É isso mesmo? Então, não cabe. E é essa que é a questão. Quem trouxe isso para o campo político? Essa que é a questão. Isso não deveria mesmo estar no campo político. A nossa luta é para que isso não estivesse. Porque quem trouxe isso para a sala de aula, quem trouxe isso para o Ministério da Educação, quem trouxe isso para os parâmetros curriculares nacionais, quem trouxe isso não fomos nós. É essa que é a questão. Isso não deveria estar sendo debatido dessa forma. Isso está entrando agressivamente via governos anteriores. Então, começou na época do Fernando Henrique muito sorrateiramente, foi entrando depois nos governos Lula, Dilma, Michel Temer, e foi entrando. E o que é mais, o que é mais irritante nessa questão toda, mais desconcertante, Parraro, isso, tentaram botar isso como uma lei para implantar esse ensino de sexualidade desvirtuado. No Congresso foi rejeitado. Católicos, evangélicos e conservadores em gerais impediram. Os representantes do povo, querendo ou não, eles são representantes eleitos do povo. Sim. Os deputados federais e os senadores rejeitaram isso. Não conseguiu aprovar no Congresso. Aí tentaram nas assembleias estaduais dos estados. Novamente, os representantes eleitos do povo, os deputados estaduais, rejeitaram esse tipo de coisa. Tentaram, então, nas câmaras municipais. Na maior parte do Brasil, 90% das cidades brasileiras, foi rejeitado. Então, foi rejeitado. Os representantes do povo rejeitaram esse tipo de ensino. E aí, o que eles fizeram? Passaram por cima. Começaram a usar os órgãos públicos, a revelia da lei, a justiça, o poder judiciário, que nós estamos com esse problema aí do ativismo judicial, que é uma coisa de louco. Os juízes se consideram governantes do Brasil em todos os níveis, não é só em Brasília o Supremo, desde a cidadezinha menor do interior até Brasília, os promotores e juízes se acham os donos do Brasil e começaram a empurrar. Então a nossa luta... mandando construir muro, tirar muro. Exatamente. Completamente fora do... Né? É uma Não, desrespeito aos poderes. Aos poderes. Hoje em dia o cara quer ser governante, Parraro. Para que disputar a eleição? Faz um concurso para promotor e para juiz. Exatamente. E acabou. Ele passa a ser governante, ele passa a ser prefeito, ele passa a ser tudo. Então os caras, eles começaram... Então nós não queremos discutir isso, não. Eu acho também, eu concordo plenamente. Isso não é assunto para política. Política deveria estar discutindo soberania nacional, moeda, economia, forças armadas, defesa. Questões de família e sexualidade deveriam estar sendo discutidas dentro das famílias e só. É uma coisa entre pais e filhos e tudo mais. O que o Estado teria que garantir é apenas o respeito, a integridade. Se você falar para mim que seja quem for, independente da cor, raça, religião, está sofrendo opressão, violência, aí o Estado tem que intervir. Ninguém pode agredir ninguém, ninguém pode respeitar ninguém. Ponto. Agora, querer ensinar para o filho dos outros, isso que nós queremos impedir. Escola não é para tocar nesse assunto. Escola é para ensinar português, matemática, inglês, física. É isso que nós queremos. Apenas isso. Agora, quando a gente fala de conservadorismo, o maior garoto propaganda, embora ele foge, aí no meu entendimento, ele foge um pouco do que é ser conservador, o maior garoto propaganda para esse movimento é o presidente da República. Sem dúvida. É o Bolsonaro. Sem dúvida. Mas ele se encaixa nisso aí ou não? É interessante. O conservadorismo, por não ser uma ideologia, por não ser uma religião, por não ser uma doutrina, ele se abre muito. Ele é o conservadorismo, ele é muito mais uma... Se ele não é uma ideologia, se ele não é um programa de governo, o que é o conservadorismo? Ele é uma forma de ser. É uma forma uma postura. Uma postura de respeitar valores sagrados, respeitar a religião, respeitar a pátria, respeitar a realidade dos fatos. Mas dito isso, tem muitas maneiras de ser conservador. O Bolsonaro, eu o considero principalmente um símbolo, mais do que um líder, mais do que qualquer outra coisa, ele é um símbolo hoje no Brasil da reação conservadora.
Eu concordo com tudo do presidente? Não concordo. Tem coisas que eu acho que também não se encaixam num conservadorismo à minha maneira. Tem coisas que eu já acho, nossa, que estão maravilhosas. Ele conquistou esse papel dele, ele conquistou essa posição de referência do conservadorismo brasileiro, por quê? Pelo histórico dele em 30 anos de Congresso Nacional, de ser o único político dentro daquela panela do Congresso que tinha coragem de defender certas bandeiras conservadoras contra tudo e contra todos. Contra o politicamente correto, que é um discurso tanto da esquerda como do progressismo que visa calar o conservadorismo. Então, tipo assim, ele... contra armas. Durante muito tempo, o discurso armamentista foi calado, porque o armamentista ele era qualificado como um matador, um violento, e não tem nada a ver com isso. Então, ele era o cara que tinha coragem de falar, não, o cidadão de bem tem direito à arma. O discurso da irresponsabilidade social do bandido. O bandido não é culpado por seus crimes, ele é vítima da sociedade. Se você falasse contra isso, você era um errado, você era um fascista. Ele era o cara que falava contra isso. Então isso foi aglutinando ele. Sim. Foi isso que tornou o Bolsonaro o que ele é. É isso que ele foi se tornando com essa imagem de conservadorismo. É isso aí. Independente de, às vezes, uma hora ou outra ele ter defendido uma tese que nós, conservadores... ele podia não... Mas ele conseguiu isso. Ele conseguiu conquistar e ninguém tira isso dele. Isso é dele. Ele é a referência para nós conservadores, mesmo sem ter escrito nenhum livro, sem ter verdade, porque na prática, né? É fruto de uma vida, de lutas nisso, né? Bem, deixa eu entrar agora no campo político com você. Fica à vontade. Dia 7, agora, vai acontecer um movimento nacional aí. Isso aí. Então o Brasil tem caravana saindo aqui do Espírito Santo. Você vai? Com certeza, já tô lá. Você vai para São Paulo ou Brasília? São Paulo. São Paulo. Então você vai para São Paulo. Então tem um grande movimento. E aí se fala hoje, a grande mídia já começa a falar de que está sendo programado um golpe com data marcada. Como é que vai ser esse movimento de 7 de setembro? O que vai acontecer? Com que disposição esse povo vai para a rua? A disposição que esse povo vai para a rua é de se contrapor ao golpe que já foi dado, que já está em curso, do Judiciário, do Supremo. Essa é a verdade. Como é que é isso? Atualmente, você falou há um tempo atrás aqui na sua entrevista do desrespeito aos poderes. E eu bato em cima. Quem mais faz isso é o órgão que deveria impedir. Pela Constituição brasileira, o órgão guardião da Constituição é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. E justamente ele abusou de seu poder. É muito triste te dizer isso, porque o que o STF fez foi de uma covardia muito grande. É como um pai que tem a tarefa de guardar os seus filhos. Um pai, você nunca espera de um pai que ele abuse da autoridade dada para que ele guarde os seus filhos. Ele não pode abusar, porque imagina, você está à mercê do seu pai na sua casa. Sim. E o STF tinha um poder que era o poder de dar a palavra final na Constituição. Então, a possibilidade de abuso desse poder era grande. O cara que fez, aqueles que fizeram a Constituição sabiam disso. Você estava dando ao STF um poder de dar a palavra final. Se eles fizessem mau uso desse poder, nós teríamos problema. E agora nós chegamos. 11 pessoas desvirtuosas, na minha opinião, todos eles. Não é Alexandre de Moraes, não é Barroso, são todos. Porque aqueles que não estão fazendo são coniventes. 11 pessoas sem virtude que eu falo, virtudes cívicas, virtudes políticas, estão abusando de seu poder e dando golpe. Eles deixaram de guardar a Constituição e estão desrespeitando. E por que você está falando, Calegari, que eles desrespeitam a Constituição? Porque a Constituição ela é escrita, ela não é um costume. Ela não é um costume, ela é um papel, ela está escrita. Então, peraí, se a gente não é analfabeto, se nós sabemos ler, você não pode sair do texto escrito. E está lá na Constituição uma série de coisas que eles desrespeitaram. Então, por exemplo, um juiz abrir inquérito de ofício, como Alexandre de Moraes criou o inquérito das fake news. Isso é só um exemplo. Ele criou o inquérito de ofício. O sistema penal brasileiro não é inquisitivo. Para quem está em casa e não sabe a diferença, o sistema inquisitivo é um sistema em que o juiz é acusador. Imagina, Parraro, você vai diante de um juiz que é o seu acusador. Como que você faz? Você tem que se defender diante de um cara que é aquele que te acusa. Você está lascado, você está ferrado.
Então, a gente tem um sistema acusatório no Brasil, que é o quê? O juiz é uma figura imparcial, então você tem o promotor. Mas aí esse movimento sabe que é o quê? O que o movimento quer é o quê? Mostrar, o Supremo tem que mudar o comportamento. Nós queremos... tirar o... Não, nós queremos a cassação dos senhores Alexandre de Moraes e Barroso. Ponto. O movimento tem esse objetivo. É isso. Cassação dos dois ministros, restauração da liberdade de expressão. Tem o objetivo de convencer o Senado a fazer isso. Não sei se é convencer o Senado. O objetivo é fazer Não, porque isso. quem caça é o Senado. Mas se o Senado não cumprir sua tarefa? Aí quem caça? Aí nós temos que ver ao papel das Forças Armadas também, né? Entendi. Eu acho que nós estamos vivendo já um processo de ruptura, né? Na realidade, é muito tenso que nós estamos vivendo. Muito tenso, né? É isso aí. Nós estamos vendo um momento em que as pessoas não estão acreditando nisso. Não estão. Não estão. Também estou vendo isso. Tem gente achando assim, não está normal. Não está. Isso Amigo, aí. eu quero agradecer muito sua vinda aqui. Pena que o nosso tempo acabou. Dá para a gente conversar mais umas 2 horas aqui. Tá? Gosto muito de conversar com você. Uma honra, uma felicidade ter conversado com você. Toda aqui. minha. Obrigado, amigo. Um abraço. Abraço todo meu. Turma, nosso programa fica por aqui. Volta, se Deus quiser, amanhã. Grande beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, Brasil.